vamos já para o segundo programa com o companheiro, que a gente teve material suficiente para fazer 2, essa semana e a semana anterior, né? Eu acho que com esse programa, né, o anterior a gente fala do início, então agora com vocês a parte 2. Surgindo nas campanhas seguintes, mas naquela primeira era Arnaldo, né? Era Moisés Domingos, né? Moisés foi candidato a vereador. Vereador. Então, assim. Era Crispiniano, seu Lauro, pai de Luciano Almeida. Seu Lauro. Elisiel? Não, Elisiel era senador. Elisiel foi candidato a senador. Sebastião Getúlio, vice-governador. Ferreira. Os estaduais eram Ferreira, seu Lauro. Arnaldo. Crispiniano, O Arnaldo que eu falei, né? E Lincoln, não? Nunca mais ouvi. Mas quer dizer, Eu acho que Lincoln foi o candidato. negócio dessa campanha, na verdade, vocês estavam tecendo a teia, né? Era botar o bloco na rua. Então, assim, não havia muita ilusão, não. Sabe? Claro que você quer candidato tem que querer se eleger, né? Porque senão morre. Você toca um negócio que já foi tocado antes, é a questão do voto vinculado, sabe? A questão do voto vinculado, nós nunca pegamos o número de votos nulos daquela eleição. Se você pegar o número de votos nulos, que aconteceu um negócio sério, esse da sua mãe, lá em Caraúbas, uma tia minha de Rubem, votou na gente, votou no PT, mas votou no prefeito. Aí o voto não apareceu. E ela, mas eu votei, meu filho, jurava de pé, ninguém sabia que tinha votado, mas... Não ia estar de sacanagem tua tia, né? E assim foi, né? Porque era muito difícil para as pessoas entenderem. Como é que foi a campanha? Como é que foi a campanha é uma loucura. Pobre, pouca estrutura. O Rubens e a Aldemir conseguiram uma Kombi com 2 bocas de som. Quatro. Uma máquina de 100. E uma maquinazinha. E a gente saiu com essa Kombi. Muito estudante dando força. Pelo estado todinho, não foi esse carro só. Só tinha essa Kombi, e nós fizemos uns 27 a 30 comícios. Pois é. Eu acho isso, sabe o que a gente fez? Tem aquela história que parou que quando vinha uma aglomeração, aí pensou que era gente, aí era um velório. Na Singapura. E era o encerramento da campanha. Conta aí só para dar uma desanuviada. Primeiro é o seguinte, Crispiniano Lemos foi para o comício em Baraunas. Aí eu estava cansado de saber, outro que era locutor, motorista, candidato de Aba 4. Aí eu pego um menino para dirigir e boto Chico Pedro para fazer a locução. Rubens, muito sem vergonha, Rubens Lemos, né? E aí é onde vem a fera de Riachuelo, com Chico Pedro. Chico Pedro candidato a deputado, Crispiniano a deputado estadual, todos os dois, né? E ele tinha morado em Baraúna. Aí botei Chico Pedro, vai Chico Pedro, fazer a locução. E Chico Pedro vai fazer a locução. Quando Chico chega mais tarde, aí a gente conversando, batendo papo, porque teve um problema, o prefeito para falar do trabalho da porra, assim mesmo. Foi Benedito Gama. Assim mesmo, eu disse, vocês me botaram para falar, mas eu não sei falar mesmo. Foi. Não tá, porque eu não tenho competência, não foi? Disse um negócio. Esse menino quer que eu seja candidato a prefeito. Eu não sei nem porquê, porque eu não dou para isso. Assim um negócio. Ainda passou o microfone de uma mão para outra aqui por trás, falando. Mas conta a história do Chico. Aí Chico Pedro, quando chega, aí a gente está conversando, o Rubens vai tomando uma cachaçinha, o pessoal também, Paulo, aquele pessoal todo ali. Aí Chico Pedro chega aí, Rubens diz, Chico Pedro estava fazendo a propaganda aí. Hoje, grande comício em Baraúna, com a presença dos candidatos a deputado federal, Aldemir Lemos, Paulo Linhares, Elisiel Barbosa, Rubens Lemos. Aí, Crispiniano Neto. E a fera de Riachuelo, bem alto, Chico Pedro. Aí o Rubens disse que na hora que ele ia falar de Crispiniano, ele baixava a voz. Se bem que ele tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, aí ficou essa história. A fera de Riachuelo. Ele, o representante dos trabalhadores rurais, a fera de Riachuelo, Chico Pedro e Crispiniano Neto. Baixava bem. A gente ia baixar o tom. Aí Chico, moleque, ficou bravo, mas ficou a fera de Riachuelo. Até porque ele ficou muito. Ele não gostou de ser locutor.
Pô, sai daqui de Baraúna, volto como candidato a deputado e vocês me botam para ser locutor. Então ele ficou, segundo o Rubens dizia, de cócora dentro da Kombi para ninguém ver, né? Fala um pouquinho de Rubens, Mas Rubens, assim, um cara muito inteligente, muito preparado e muito bom de debate. Bom de lábia, né? De lábia, porque ele era um homem de comunicação, né? Rubens era poeta, escritor, jornalista e comentarista de rádio. Então ele tinha um domínio muito grande das propostas políticas e sabia falar. Agora, era uma barreira muito pesada, né? Você juntar gente, fazer grandes comícios. Mas a oportunidade que Rubens tinha de falar chamava muita atenção, né? Infelizmente, eram duas máquinas, né? Muito pesadas, a de Aloysio e a de Zé Agripino. E Mossoró e Rosado. Mossoró e Rosados. Aí chegava em Caicó também. Cada um lugar desse tinha a estrutura deles. Manuel Torres. Né? E cada região tem um deputado, um prefeito. Então, assim, e nós estávamos chegando com uma proposta que era de difícil compreensão. Entendeu? Porque você tinha 20 e tantos anos de ditadura, 21 anos pelo menos, onde ninguém falava em trabalhador fazer política. O trabalhador era para votar e não para ser votado, né? Muito difícil convencer as pessoas de que aquilo era possível. Ademir, lembra que o próprio dirigente do PCB foi o que disse para você, quando você falou de participar do... Estou falando do dirigente do Partido Comunista, né? O cara era doido querer fazer Partido do Trabalho. Você tá louco? O cara do PC é bom, né? E aí, nós tínhamos... Continuar, assim, vamos seguir na história. Superada a eleição, superada a depressão da eleição, o que vem depois? Primeiro chorar as pitangas, né? Aquela fase natural de lamber as feridas, né? Mas assim, depois levantar a cabeça e continuar construindo o PT. Tinha que construir o partido, porque a gente sabia. Em Mossoró o PT teve um momento bom, né? Que ano é aquele? Dois vereadores, né? 88. 88, né? Em 88 eu era o presidente do partido e realmente eu era o nome mais cotado. Só que eu digo, olha, eu tinha sido vítima do coeficiente eleitoral na eleição anterior, onde eu tive mais votos, 300 votos mais do que o último que entrou, que era um pastor, Mateus Justino. Na eleição de Elisiel. Na eleição de vereador. Na eleição de vereador. 82. 85. Não, 86. 85 foi só prefeito das capitais. 82, 86. Né? 88. Não, 88, porque 88 foi um mandato de 6 anos. Ainda fruto daquela prorrogação. 82 mais 2. Porque 85 só teve nas capitais. Pois é, em 88, eu digo, vamos lançar o máximo possível de nomes para somar, para vencer a barreira do coeficiente. E aí, só do nosso grupo, foram 14 candidatos. Então, realmente... Então, em 88, você já tinha uma ideia que uma nominata grande pudesse fazer um partido... Sim. Quem tem juízo lança, né? Mas igual, hoje nem igual em 2020. Nós entramos com uma contribuição muito grande, enquanto outras correntes, por exemplo, a DS lançou só Thelma Gugel. Nós lançamos muitos. E Júlio César era um franco atirador, não tinha corrente, não era ideológico, não vinha das origens do PT. E Júlio fazendo uma campanha mesmo de casa em casa, de pedir voto. O pai dele, o pessoal fala até que de compra de voto, de promessas. Ele foi eleito. Foi. E Thelma
foi uma candidata muito boa, muito, digamos assim, um discurso coerente, mulher, né? Feminista, universidade. Eu não estava mais na universidade, ela ainda estava. E ela fez uma ótima campanha e só tinha ela na corrente, se concentrou. E nós dividimos, porque a ideia era exatamente essa, de somar. Claro que a gente tem avaliação que eu ia ser o mais votado. Mas aí teve um cara como Técio, que era ligado a mim, Nelson Gregório, ligado a mim, ao meu grupo, Jorge de Castro, fulano, Beltrano. Então, quando cada um tirou um pouco, claro que trouxe mais votos que não seriam meus, se eles não fossem candidatos. Mas também tiraram algum voto. Levantou a bola para os dois, né? Aí, resultado. Acabou que nós todos tivemos muito voto da nossa corrente, mas não tivemos uma votação maior do que a de Thelma de Júlio. E assim, o partido foi altamente vitorioso, porque fez 2 vereadores. Infelizmente, o Júlio, antes de tomar posse, já tinha passado para o lado de Rosário. Né? Mas Thelma ficou firme e teve um excelente mandato. Né? Pena que depois ela saiu, mas saiu pela esquerda. Saiu para o PSOL, né, já ultimamente. Então, a separação de Djalma, Thelma perde também. Não, mas a gente já está falando dos anos 2000, já não é 88. Foi um mandato muito combatido, né? Nós todos tivemos que nos unir para defender o mandato dela. E depois ela rompeu com o partido, mas foi um rompimento decente, que ela rompeu pela esquerda. Né? Ela não rompeu pela direita como o Júlio. Né? Mas, Crispiniano, veja só, a gente tem o início, a gente chega aos anos 70, a questão da organização, tem a primeira eleição e depois a gente tem sucessivas eleições. Eu queria que você, de alguma maneira, sintetizasse todas essas eleições para dizer o que isso, de alguma maneira, plasmou, o que isso juntou em termos de construção do que o PT é hoje. Para depois a gente discutir um pouco a questão dos desafios. A gente está falando de desafios da nascença, né, do início, mas hoje a gente vai ter um desafio muito maior a partir do ano que vem, que vai ser a eleição de Lula. Digamos, a partir de 82 em diante, todas essas eleições, o que fez de alguma maneira que se transformasse do que a trajetória do PT hoje? Pois é, eu acho que a gente tem um divisor de águas aí, que é um momento em que nós estamos com candidaturas onde não havia preocupação de ganhar a eleição. Havia preocupação de delimitar um espaço, construir um núcleo político dentro da sociedade, né, em que a gente consolidasse esse núcleo, né, até crescer e um dia conseguir a hegemonia. Era a velha história. Acumulação, né? A acumulação, né? E aí, nas primeiras eleições, nós tivemos bons candidatos a governador, como Rubem Lemos, Manu Duarte, tem o Carneiro, Manu Duarte, até você chegar a um ponto de que aí Salomão Gugel, ainda pelo PT, até dizer, não, vamos Rui Pereira, né? Uhum. Aí depois vamos se integrar a algum grupo maior para fazer a disputa, até porque a gente já estava disputando mesmo o projeto nacional. A coisa cresceu, né? Lá na prefeitura também a gente foi levando assim. Muita candidatura própria, né? Foi Mário Bezerra, professor da ESAM, hoje o FESA. Depois a gente teve Jorge de Castro. Depois teve o Socorro Batista. Eu fui candidato. Então era toda uma construção, até que depois a gente está dentro de um projeto maior, que é o projeto nacional, e a disputa local só ia ter prioridade para
candidatura do PT onde tivesse condição de disputa, certo? Competitividade. Onde não tinha, a orientação era se juntar a um grupo menos retrógrado, menos atrasado, que se dispusesse a apoiar Lula e que desse uma perspectiva de ganhar da eleição e de fazer um mandato minimamente popular. Isso a partir de 2002, 2003, que começa a questão dos mandatos de Lula e de Dilma, né? Exatamente. Aí você tem que ver o seguinte, a prioridade não é mais a questão municipal, a não ser onde a gente tem condição de ganhar. Onde a gente tem condição de ganhar, vamos buscar aliados para ajudar o PT a ganhar. A experiência de Icapuí, ali perto de Mossoró, qual foi o papel de vocês? Porque a gente teve, assim, voltando um pouco, a gente teve a experiência de Janduís, que de alguma maneira vira uma referência. Logo depois você tem a experiência de Icapuí. Icapuí é praticamente Mossoró, aquela região. Porque é limite com Tibau, né? Com a praia de Tibau. Aí o que é que ocorre em Icapuí, né? Icapuí era distrito de Aracati. E tinha um vereador, que eu creio que era do PMDB, Zé Ayrton Cirilo, era vereador em Aracati. E Dedé era o quê? Não, Dedé, Eles eram do mesmo grupo. Né? Mas o vereador, naquele momento, era Zé Ayrton. Quando o município se emancipa e cria o município de Icapuí, então você já tem uma liderança forte, com um grupo forte. Ali o Zé Ayrton, Dedé e outras lideranças. Né? Janduí já foi diferente. Já era município há mais tempo, mas Salomão foi prefeito pelo PMDB. Pelo PMDB. E aí depois... Vocês tiveram participação em Icapuí? Assim, você teve muito contato com o pessoal de Icapuí ou não? Eu tinha reuniões e tudo, mas não foi uma participação muito direta, né? Sim. De qualquer maneira, a gente ia em Icapuí, fazia reuniões. Eu cheguei a dar umas ideias lá na parte de agricultura, né? Dedé gostou muito e tal, mas não evoluiu tanto, né? Janduís, a gente teve uma presença um pouco mais clara, mais direta. Mas aí o seguinte... Aquele Janduí rompendo o cerco, tu estava lá. Tava. Ele tem filmado, viu? Esse material filmado, todinho. Porque depois de Salomão, veio Zé Bezerra. Aí foi outra conversa. Depois Irene. Aí já era um PT, mas PT mesmo. Se bem que Zé Bezerra vinha de uma origem também de partidão. Né? Da turma de Gregório, né? Agora, foi uma experiência muito boa. Porque o Zé Bezerra vinha de Recife. Era de Janduís, de Janduís, mas vinha de Recife. E aí tinha uma ligação com Gregório Bezerra. Agora, o que vale é o seguinte, vamos lembrar aqui um fato que foi um livro chamado A Força do Povo, que é a experiência de um cara chamado Disseu Carneiro, Laje, né? Bigodão, em Lages, no município de Santa Catarina. Lages com J, né? Porque o Laje daqui é com G, né? Ou é o contrário? É o contrário. Lá é Lages com G, aqui é Lages com J. Então o Disseu Carneiro era MDB. Ele não era um cara de esquerda. Depois ele foi um senador, assim, até meio... Né, não diria de direita, mas também não era de esquerda. Era um cara do centro hoje. Não era centrão, mas era centro. E a experiência de Disseu Carneiro gerou muito debate entre nós. Em Semana de Filosofia, a gente trouxe um secretário de Lages para falar sobre a experiência. E aí, tanto Janduís como Icapuí tinham uma inspiração muito grande naquela experiência de Lages. Né? E a gente ficava tudo pregando. Aquilo ali era uma bíblia, um catecismo na mão da gente. Olha, se a gente ganhar, vai fazer assim. E o cara não era nem do PT. Agora, era realmente uma administração popular. Dentro dos limites
da legislação, do limite da burocracia. A TV DHNet está começando a fazer uma série com os fundadores do PT do Rio Grande do Norte. E para você ajudar a TV HNet, compre uma caneca de Lula para ajudar a TV HNet. 2 por 50, 1 a 30. Ele fez uma experiência muito bonita, né? E a gente acreditava muito naquilo. Então, o Janduís teve esse problema, quer dizer, essa experiência. Salomão se projetou como nome estadual, depois foi candidato a governador, e aí eu acho que Salomão se perdeu um pouco no momento em que ele poderia ter sido candidato a prefeito de Natal, num consenso das forças de esquerda, de centro e até de centro-direita. Vilma apoiaria Salomão. E ele rompeu, né, e foi ser... não aceitou um consenso maior assim, em torno da candidatura dele. Não, Salomão era muito ele. Era muito ele, ainda aqui é, em né? Natal, a gente tinha a oportunidade, se Salomão discutir com a gente, devido à influência que Salomão tinha com o Crispiniano, a gente tinha muito respeito a Crispiniano e por isso, mas Salomão nunca nos procurou. Quando botaram a tábua para Salomão descer, em Saboada, que o PT também fez isso. Na verdade, que Salomão, se falando no popular, ele era muito de cúpula, né? As conversas dele eram sempre mais paralelas, né? Mas assim, tem algumas coisas na política que são traçadas. Por exemplo, Salomão conversou com um grupo que, não me lembro quem foi que falou isso, mas que houve uma conversa deles e que Salomão queria fazer... Eu nunca vi falar nessa história de Carlos Alberto. Que Salomão queria uma aliança com Carlos Alberto naquele período. Mas tem essa história, você viu a conversa, né? E a gente nunca viu isso. Na verdade, o que Salomão queria era uma aliança com Vilma e o vice de Salomão, que era o que foi prefeito. A prova é que o cara ganhou. Aldo Tinoco, um grande administrador, mas para as obras enterradas. Mas no final ele aderiu a todos e rompeu com todos, não foi? Não, mas tem também um lado de não deixar crescer. Que a gente não pode... pelo menos, eu não aceito que isso seja escondido. Tinha um problema no PT que não podia... Estava traçado já quem seria as grandes lideranças do PT. A meu ver, hoje eu tenho claro isso. Era uma coisa traçada. Não podia outro nome aparecer. Salomão apareceu, Salomão seria eleito. Nós estávamos com a prefeitura na mão. Agora, Salomão cometeu o maior erro de Salomão. Foi, por exemplo, Salomão não conversou com a gente para tomar uma posição. Se a gente tomou uma posição, Salomão era o candidato a prefeito. Nós não tomamos. Por quê? Porque Salomão era muito orgulhoso, muito prepotente. Falou mais com Vilma que com o partido. Ele era ele mesmo. Ele achava que ele seria o candidato a prefeito e o PT tinha que engolir do jeito que... Aí, quando chegou na hora H, na alça BBL, eu ainda pensei assim, na reunião no Cinti. E depois dessa foi a reunião que botaram a tábua e ele desceu, escorregando lá do primeiro andar da Praça Padre João Maria, ele desceu. E foi Sandro, o cara que iniciou a discussão. Foi para ele sair mesmo. Foi assim, saia, não interessa, vai e tal. E Salomão aí sai do PT, sai ali. A reunião anterior ainda quis chegar para Salomão e dizer, Salomão, tem um negócio aí. Ou você senta com a gente para conversar, para garantir sua candidatura, que ele não conversava, ele nunca quis fazer essa conversa, ele tinha um certo... É um estilo fechado. Né? Não, porque ele vinha da União Soviética e ele é quem traz a história da União Soviética de Manche, né? A Glasnost. A Glasnost, ele trazia aquela... Perestroika e Glasnost. Eu batia nisso, não aceitava. Então havia uma briga política. Mas eu sabia que Salomão podia ganhar a eleição de Natal e tinha um passo importante para o PT. Ele seria prefeito. Podia ser um passo importante para o PT. Seria.
Mas ele não aceitava conversar com a gente. Achava que Era como chegasse, que todo mundo tomava de conta todo mundo tinha que chegar e obedecer. Aí na hora H, mesmo sabendo com as pessoas que a gente tinha, a gente tomou uma posição, ó, deixa pra lá, deixa com ele a bola. Tentamos, eu fui a Janduís conversar com ele. Aí depois de Salomão, como é o sequenciamento das eleições e da vida do partido? Não, o candidato a prefeito é Júnior, que tem um desastre, né? No termo eleitoral. O PT, nessa campanha, não amplia, não cresce, né? E a população queria votar no PT, mas em Salomão, né? O nome de Vilma, o PT e tal, tem essas coisas tudinho. O PT não queria isso. Que acaba funcionando com Fátima. Essa aliança que Mas de alguma maneira... Ele saiu da gestão de Janduís muito bem avaliado. Entendeu? No Estado, a propaganda... No Estado, a propaganda era grande. Propaganda a gente fez e teve um negócio interessante. Geraldo Melo era governador e fez muita coisa em Janduís enquanto Salomão era do PMDB. Quando Salomão vira para o PT, Geraldo Melo paga uma mídia pesada nas televisões do Estado para divulgar o que o governo dele fez em Janduís. O prefeito era Salomão. E aí a coisa terminou consagrando Salomão como um grande gestor do Estado. Geraldo Melo quem pagou essa mídia. Banco. O governo. E aí Salomão saiu por cima da carne seca. Aí Lula veio, né, fez uma reunião em Açu, fui com Lula no carro, no mesmo carro. Né? Essa semana eu passei ali naquele cruzamento, quando você vem de Açu e tem ali de Campo Grande para Janduís. E eu passei ali, eu me lembrei, pô, Lula parou aqui porque tinha 10 ou 12 pessoas com a máquina fotográfica para tirar uma foto com Lula. Ele parou, desceu, tirou a foto. Ali onde era o posto florestal em Açu, né? Lula desceu, tomou um café. Outro dia eu passei lá, falei pro garçom, eu já estive aqui com o Lula. O cara não acreditou. Não acreditou de jeito nenhum. Entendeu? Porque Lula ia para Janduís, cara. Então isso, o PT também fez uma mídia nacional. Porque era o modelo que a gente tinha. Tanto que o modo petista de governar. O modo era esse o lema. Tanto que quando Lula foi candidato a presidente no debate com o Collor, Janduís foi tema. Mas foi tema negativo, porque tinha alguém que tinha um salário muito baixo lá, arredado, um município paupérrimo como Janduís. E Collor usou isso contra Lula no debate. Né? Falou em Janduís e tal. Mas assim, Janduís era um oásis no meio daquelas nulidades de administrações que tinha ali por perto. 160 municípios mais ou menos, né? Janduís era exceção. Tanto que era falada. Né? A gente fazia questão de colocar Janduís em todo debate. Saúde, creche, né? Estradas. Né? Teatro popular. Teatro popular, Janduís saiu na Veja, naquele tempo. Páginas amarelas, né? Meninos de Janduís, recitando Bertolt Brecht, recitando Mário Quintana. Então tinha um movimento cultural muito forte, que era competência de Rai Lima, mas que tinha o apoio da prefeitura. Né? Então isso projetou muito Salomão. Só que Salomão se perdeu nessas negociações, né? Porque ele não nos ouviu, né? E acreditou num grupo que inicialmente foi um grupo que pegou Salomão, e Salomão defendia a perestroika junto com ele dentro do PT. Júnior Souto, Salomão, eram os cabas que vinham com o discurso da perestroika. Viu, Romulo? Aí a gente era pau, né? Era pau. Depois de Salomão, como é que a coisa vai andando? Até chegar ao grupo de Fátima, né? Então deixa eu fazer uma pergunta aí. Sim. Já vai chegar nesse ponto. Acho que você falou um pouco, né, da mudança, aonde foi a mudança, aonde é essa história. Mas, por exemplo, quando você vai para os números,
O PT sai de 8 mil votos com o Rubens Lemos, faz 20 mil votos com o Elisiel, faz 45 mil votos com o Salomão, chega a quase 100 e poucos mil votos com o Mineiro. 96, Mineiro. Depois o Pereira. E a partir daí, o PT opta em mudar a estratégia e vai para o governo de Vilma. Faz aliança com Vilma. Aí tem um lance nacional. Aí é um pau da mulher. Apoia a Vilma em 98, não é Lula ainda, é na eleição que Lula perde, para a segunda eleição de Fernando Henrique, mas aí o PT já entra para o governo de Vilma. Entra depois, né? Porque, mas Vilma é articulação nacional. Né? Vilma já é o esquema de Lula. Sim, mas o PT já vinha numa crescente no Estado, mas de qualquer maneira, é a primeira vez que o governo vai entrar. Na verdade, eu acho que repete, a partir de Vilma, a fórmula da Frente do Recife. Né? Você pegar, dividir o centro, né? Para ficar contra a direita junto com a esquerda. Um pouco, tanto que Vilma está com quem? Com Miguel Arraes. Sim, fala só, sim. Vilma cresce muito quando ela é deputada constituinte. Aí junto com o Zé Disseu, com o Genuíno. Foi o grande momento dela. Ela tirou nota 10. E ela abre, e esse pessoal começa a abrir um espaço para Vilma. Isso veio de fora para dentro, né? De lá para cá. As articulações não foram quando o Vilma é candidata aqui, o PT, todo mundo sabia que Vilma ganhava a eleição, estava claro. Na cabeça de todo quem andava, eu que andava, eu tinha certeza que Vilma era governadora. E discuti no PT para a gente apoiar a Vilma no primeiro turno. Mas aí, um grupo de mineiros, Fátima, esse pessoal, se reuniram. Eu tinha maioria no diretório. Nós perdemos por 2 votos no diretório. Eu perdi por 2 votos. Um foi de Nelson Gregório, que era da gente e traiu, votou junto com o Mineiro, e o outro foi da mulher de Caicó, de Socorro. Fátima, mulher de... Gilberto era o delegado, era voto da gente, mas na hora trocaram Gilberto não veio e veio Fátima. E Fátima e Gregório votaram nele. Eu não me lembro a votação, mas foi 21-19, um negócio assim que eu perdi. A gente perdeu. Isso já produto também já tinha. Eu defendi a aliança. A dimensão nacional. Eu defendi a aliança. Aí tinha apoio, né? Tinha apoio de lá também. Mas a minha pergunta é porque assim, vai ser a primeira experiência do PT do Rio Grande do Norte com a máquina pública estadual. Ainda no governo de Vilma, com toda a turma de Vilma dentro, mas já começa a ocupar espaços que até então não se ocupava. Mas Rui Pereira só aparece mesmo no segundo governo de Vilma. É porque Rui foi candidato contra Vilma. Contra Vilma. A aliança não foi uma aliança. Nós é que fomos. O PT foi para Vilma se entregar depois de não fazer aliança. Se entregou. Porque não teve espaço, não. Ela o que ela queria. Rui foi prefeito da cidade dela. De Serra Negra. É a terra do velho Dida, né? E tinha a família dela lá, né? E ela encantou-se com o trabalho de Rui e queria Rui secretário de saúde. E aí foi um negócio meio chocante, né? Mas acabou que se aceitou, né? A duras penas, Rui fazer parte do governo de Vilma, né? E ela nunca deu a educação que o partido queria, mas deu a saúde. E aí começou um processo de aproximação, né? Na outra eleição. Ajudado pela questão nacional. Claro, sempre tem um tom nacional, como vai ter agora de novo. Exatamente. Vai ter agora de novo. Mesma coisa. Quem vai dar o tom? Se vai juntar com Garibaldi, se não vai juntar com Garibaldi. Tem nada a ver se vai ter Henrique, não vai ter. Isso aí que vai dar o tom é a campanha de Lula. Porque o papo é o seguinte, a gente faz no governo, você dá o vice. Você faz isso, a pessoa diz. Você não vai influir nisso. E outra coisa, se você tem uma visão estratégica, você tem que colocar como prioridade o projeto maior. E qual é o projeto maior? O projeto nacional. E que hoje, principalmente, com o país destruído. Claro. Então... A governabilidade, né? Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. A necessidade da volta
do governo mais progressista, com um meio parecido com o de 2002. Na verdade, é a volta da democracia. A volta da democracia. Saída da barbárie, né? Vai ter tem um ou outro que talvez não tope isso, mas dentro da atual realidade que nós vivemos no Brasil, com o Bolsonaro, isso é uma experiência importantíssima. Bolsonaro criou um processo para você estudar, reestudar e ver que não é possível a gente deixar mais acontecer isso. Eu estava falando ali antes da gente começar, e fomos, como todos os partidos de esquerda do mundo, quando chegam no poder, fomos deixando de fazer formação política e organização de base. Jogamos para as cucuias os núcleos por local de trabalho, por local de moradia, e perdeu os elos orgânicos. Né? E fazer a formação política. Né? E aí fomos para a burocracia. Veja que Lula disse, olha, Genuíno não vai para o governo. Eu tinha certeza que Genuíno ia ser o ministro da Justiça. É o perfil dele. Mas, não. Genuíno vai ficar na presidência do PT. E não foi por acaso que a direita quebrou o partido. Né? Aí depois foi quebrando a direção, depois de quebrar a direção do partido, foi quebrando as figuras mais expressivas da gestão. Né? Mas nosso erro, eu digo que nós cometemos 2 grandes erros. Deixar de fazer formação política, e quando nós deixamos, a direita começou. Eu lembrava aqui de um evento que Rogério Marinho liderou aqui na Assembleia Legislativa, sei o que do Brasil, Brasil com Z, não foi por acaso aquele Brasil com Z, tá certo? E quem vinha dar a palestra era Zé Roberto Arruda, governador de Brasília, que preso na Papuda. Foi preso uma semana antes de vir dar a palestra aqui. E ali começou uma formação. É aquele que mudou o painel de votação com o Antônio Carlos Magalhães. Exatamente. Então, enquanto nós paramos de fazer formação política, eles começaram. E aí o nosso outro grande erro. Na hora que Lula viabilizou, proporcionou, parece assistencialismo. Na hora que Lula viabilizou o sonho que ele disse no discurso de posse, do trabalhador brasileiro comer 3 vezes ao dia, e o trabalhador começou a comprar moto, a comprar carro, televisão colorida, a casa própria, mais isso, mais aquilo, aí nós do PT, pelo menos do governo, a nova classe média não faz processo revolucionário. O que devia ter sido dito era, o trabalhador brasileiro agora está comendo 3 vezes ao dia. O trabalhador brasileiro saiu da miséria, mas não deixou de ser trabalhador. Não, agora é classe média. Quando o cara se viu classe média, o discurso era fazer uma grande classe média brasileira. Pois é, quando ele compra o carro velho, aí ele começa a sonhar com um carro novo. Quando ele começa a ganhar um salário melhorzinho, ele quer um melhorzão. Né? Aí a escola do filho, ele em vez de ir brigar por uma escola pública melhor, ele vai botar o filho numa escola privada. Aí vai... a lógica do sistema, né? Em vez de brigar por um SUS melhor, lá no núcleo do PT, ele vai tentar fazer um plano de saúde. A maioria do pessoal tem plano de saúde. Então, inclusive assim, eu vi, não, vamos fazer plano de saúde. Se a gente ganhar a eleição, vai fazer plano de saúde para os trabalhadores, o funcionário público. Meu Deus, o funcionário público, né? O Estado que faz o SUS, vai prometer plano de saúde. E o SUS? Quer dizer, significa passar um atestado de incompetência. O SUS não presta, vamos fazer plano de saúde para o funcionário. Sindicatos nossos chegavam a reivindicar isso. Então nós nos perdemos nesse discurso de história de criar uma classe média. Não, meu amigo, eu quero o trabalhador. Eu vejo aqui esse turismo de Natal, né, grande parte, é feito por trabalhador europeu. O trabalhador, pedreiro,
o operário metalúrgico lá da Itália, da Alemanha, do Japão, da Suíça, né, da Itália, Noruega. Ele tem o salário de um professor universitário com doutorado aqui. A empregada doméstica lá tem um salário do que a gente acha que é um grande classe média aqui. Mas lá ele continua se reconhecendo como trabalhador. E aqui não, eu sou classe média. Eu não sou mais classe trabalhadora. É tudo meritocracia, né? E acha aí, que aquilo é dele, ele que conseguiu, né? Aí o cara, 2, 3 filhos passam em concurso. Então é o mérito do menino, não é o mérito, não tem mérito para quem abriu o concurso, que é Lula. A universidade é o maior exemplo disso, né? Ou seja, não é a quantidade de vaga que Lula abriu, o cara passou porque ele estudou. Ele estudou. Né? Então veja, Paulo Lustosa, um jornalista de direita lá de Fortaleza, ele escreveu, acho que é o Diário do Nordeste, uma coluna que ele tinha. Ele disse: eu não devo nada a Lula e devo tudo a Lula, porque eu tenho 4 filhos que passaram no concurso para cargo federal, estão empregados, então eu não devo nada a Lula e eu devo tudo a Lula, porque os meus filhos passaram pela competência deles, mas Lula foi quem abriu o concurso. Entendeu? Então, essa compreensão desse cara que eu achei fantástica. O PT devia ter trabalhado. Olha, o teu filho está passando no vestibular porque tinha 3,5 milhões. Tinha 3 milhões de vaga na universidade e hoje tem 7,5. Teu filho está numa universidade privada porque Lula criou o FIES, criou o ProUni. Bueno, tem uma discussão que eu acho que deve ser levantada. Você lembra, para criar o Enem, o problema da direita, dos grandes empresários contra o Enem? Sim, claro. E hoje esse pessoal, o Enem para esse pessoal hoje é uma maravilha. Eles querem privatizar o Enem. Privatizar o Enem. Eram contra, bicho. Foram contra, essa turma foram os cursos contra. objetivos da vida. Eles não conseguem privatizar nem a eleição do partido deles. Privatizaram e deu errado. Quer dizer, na verdade, eles dançaram, né, que era uma indústria. O vestibular era uma indústria, né? E dançou. Sim, eles tiveram que se transformar em universidade, né? E aí, hoje, sim, porque nesse meio tempo aí, eu esqueci de falar aqui, veio o empreendedor individual. Né? Você não vai mais ser trabalhador, você vai ser empreendedor. Empreendedor de quê? O Uber, o cara é empreendedor. Empreendedor de Uber. Aí vem a história que no governo Lula, o filho do motorista virou engenheiro. Depois, o engenheiro vira Uber. Né? E nós não tivemos a competência, ou não tivemos a estrutura, que eu acho que também não é só uma questão de competência. Né? Enquanto a gente está aqui discutindo na TV DHNet, tem outro que está na Globo, a audiência da Globo. Né? E está passando uma ideia errônea das coisas, mas com aquela força de que uma mentira dita 1000 vezes mas, vira verdade. Eu acho que o mundo foi andando para a questão da precarização e a gente também não teve esse tipo de leitura para jogar nesse tipo de discussão. Né? Quer dizer, porque Lula entra, mas nesse meio tempo também o mundo está mudando. E você tem que estar o tempo todo tendo uma leitura de realidade, né? Sim, claro, porque a mudança no mundo do trabalho, o mundo do trabalho de hoje é outro. Eu fiz um curso para sindicalista na Venezuela em 1989 e a grande discussão era essa. Vai mudar o mundo do trabalho. Daqui a 10 anos, nada do que foi será. Então, é tudo diferente. E a gente continuou raciocinando naquele velho modelo. E aí, também, o problema de que Lula criou um modelo para aquele momento, um modelo de substituição de importações, de crescer o consumo, mercado interno. o mercado interno, né?
e realmente você bota o dinheiro na mão do trabalhador, só que o dinheiro que bate embaixo, bate em cima, porque o cara que compra na bodega, a bodega compra no armazém, o armazém compra no atacadão, que compra na indústria, e o dinheiro vai ficar lá em cima. Né? Então, isso foi bom? Foi, porque o dinheiro chegou lá, mas ele encheu a barriga de alguém aqui. Ele deu meio de vida para as pessoas aqui. Mas aí a gente não deu uma correspondência política. Né? E o cara começou a achar que... Foi mais ou menos a divergência de Frei Beto, né? Pois é. Enfim, a gente começa a encaminhar para fazer um encaminhamento, mas assim, pensando 2022 e mais para frente, eu acho que a gente tem esse mundo que mudou. Esse mundo que não é mais o mesmo mundo de 2002, quando o Lula entrou. Não é. É um outro mundo. Não é. É muito nítido para mim, por exemplo, eu tenho filha que está começando a vida dela agora, com 20... Uma tem com 23, outra tem 20, então estão começando a caminhada delas agora, e o mundo imaginário delas é totalmente diferente do meu, Sim. que já é diferente do de vocês, ou seja, Sim. Aldemir, então, era um planeta analógico ainda que existia, era um outro mundo. E essas relações, talvez eu, enquanto professor de história, me incomode mais, mas essas relações de conhecimento do passado, de entender o que você falou de formação política, que em algum momento se perdeu a formação política, Sim. da importância que se deve a essa formação política, e o quanto que a gente precisa retomar essa formação política junto com a história do PT, com a história da esquerda, com a história de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a partir de 2022. Só um detalhe. A gente antigamente falava, a esquerda mesmo falava mal da Venezuela. A Venezuela segurou a onda. A Venezuela não bobeou na questão do judiciário. Eu lembro Lula falando, criticando Hugo Chávez de ter comprado os MiG, os aviões, e o sistema S-40. E foi para a questão da organização. Então, quer dizer, na verdade, teve... Eu não vou dizer que a gente vai fazer comitê de defesa, mas eu acho que isso que Rômulo coloca, eu acho o seguinte, a gente teve toda uma trajetória que começa na redemocratização, e hoje eu acho, viu, Crispiniano, que e você vai poder, mesmo que você não tenha entrado na questão do legislativo, você tem uma visão que você passa muito pela questão da cultura, e no esquema da própria cultura, você hoje é um cara que é um gestor, né? É um cara que está ali na máquina. O que é que você vê que vai ser necessário? Que a gente, se tinha antigamente um esquema que era núcleos, etc., com você os desafios. Na melhor das hipóteses, Lula ganhando as eleições parece mais um pouco batalha de Argel, né? Você ganhar a batalha é uma coisa, depois começar a governar, quais os desafios e as reflexões que você coloca... Porque a gente está fazendo, né, Aldemir, uma série sobre a história do PT. Eu acho que isso vai para muito militante novo, o cara que está... Você, digamos, como é que você colocaria como reflexão para as pessoas das antigas e as novas, os desafios que a gente vai ter enquanto um partido que surge através da redemocratização e está com 42 anos de idade? Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento da necessidade de redemocratização. O Brasil se direitizou da pior maneira possível, porque nós não temos um governo liberal. Reinaldo Azevedo, que é um cara de direita, claramente, mas teve uma formação de esquerda, ele diz... Ele inventou Petralha, né? Petralha, mas ele diz todo dia o seguinte: se não tem ninguém mais contra o capitalismo do que Bolsonaro. Porque, não é porque ele é de esquerda, é porque ele é pré-capitalista, ou sei lá o quê. Ele é terraplanista. É um negacionista do próprio capitalismo. Entendeu? Porque quando você fala de capitalismo,
Você pode estar falando dos Estados Unidos, né, que tem uma visão extremamente de direita, mas dá qualidade de vida ao seu povo. Né? O trabalhador americano, ele tem um padrão de vida 22 vezes maior do que o nosso, 500 vezes a do africano. Tá? Mas quando você pensa num país mais ventilado, por exemplo, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, né? Chamados países sociais-democratas mesmo, você tem uma vida mais democrática e tem um padrão de vida muito bom. Um padrão de vida excelente. Na verdade, a gente sabe que depois da Comuna de Paris, ou eles faziam isso, ou o trabalhador ia querer ser comunista. Ia querer ser comunista. Mas aí na hora que o trabalhador está ganhando $3.000, $4.000, 15, 20 mil reais, 30 Com mil jornada reais, de trabalho de 30 horas. com jornada de trabalho de 30 horas, 35 horas, com fruição cultural, com um bom sistema de saúde, com um bom sistema de segurança. Eu estive na Alemanha e eu vi, tanto em Frankfurt como em Berlim, carro de polícia passa toda hora. Então você tem realmente a sensação de segurança. Além de ter a segurança, você tem a sensação de segurança. Eu fui numa escola que um rapaz de Mossoró ensina música para filhos de refugiados, né, da África, da América Latina e tal. Meu amigo, os melhores colégios daqui não chegam nos pés daquilo lá. E é para tirar o menino da rua e botar naquela escola. Coisa de qualidade, não é escola de elite. Entendeu? Então, esse é que é o grande problema. E a direita brasileira, ela é estúpida. Porque não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor para a direita civilizada do que Lula. Na hora que Lula faz um IF, que você entra numa escola e tem 30, 40 laboratórios para o menino saber que a Terra não é redonda, não é quadrada, não é plana, entendeu? Para saber o que é um vírus, para saber que passando álcool na mão pode preservar a vida numa pandemia dessa, para saber que vacina é importante, ou seja, para saber o que é microbiologia, o que é botânica, o que é matemática, o que é geografia, o que é ciências biológicas, químicas e físicas. Lula está fazendo algo de bom para todos. E a direita, a burguesia brasileira, nunca ganhou tanto dinheiro quando Lula botou dinheiro na mão do pobre. Porque aquele circuito que eu falei, o cara compra no carro de confeito, que compra na bodega, que compra no atacadão, que compra na indústria, que bota o dinheiro no banco. Então, Lula não tomou casa de ninguém, Lula deu casa. Lula não tomou terra de ninguém, porque a que foi desapropriada foi paga. Tá? Lula não diminuiu o lucro de banco. Agora, foi bom para o trabalhador. Tá? Lula, o PIB do Brasil saiu de 800 bilhões de reais para 5 bilhões. É 1 trilhão e pouco de dólares. 5 trilhões. Né? 1 trilhão e tanto de dólares. Então, a burguesia brasileira, se ela não fosse, ela é odienta. Eu vi Paulo Freire dizer lá no Centro, em Olinda, numa reunião, ele disse: eu andei nos países mais ricos da Europa. Eu andei nas universidades dos países mais ricos da Europa e andei nas aldeias mais pobres da África. E eu não encontrei nenhuma elite tão atrasada, tão violenta, tão estúpida quanto a elite brasileira, nem nos países mais ricos, nem nas tribos, nas aldeias mais pobres. Aonde tem o Soba, o líder lá de uma aldeia africana, o Soba, ele é uma elite que não é tão truculenta quanto a elite brasileira. Porque o ódio da elite brasileira não é porque tirou nada dela, é porque deu uma carteira assinada a uma empregada doméstica. É porque a burguesia brasileira descobriu que o
filho do empregado dele não ia ser empregado do filho dele. É uma coisa de louco isso. Quer dizer, eu não apenas quero que o meu filho vá para a universidade. Eu quero que ele não vá. Eu quero que o filho do vigia, eu quero que o filho do pedreiro não vá. Até nem importa se o meu não vai. Eu quero que o dele não vá. É aquilo que Lula diz. A madame não admite que uma jovem operária use o mesmo perfume que ela usa. Nem que seja do Boticário. O aeroporto virou rodoviária. Pois é. Aí é aquela história. A elite que não queria encontrar o trabalhador no aeroporto, hoje está encontrando na rodoviária. Porque ela foi para a rodoviária. Naquele tempo o trabalhador foi para o aeroporto. Agora a elite foi para a rodoviária. Né? Ou está andando num carro contando as moedas para botar gasolina de R$8. E manter a pose, né? E manter a pose. Endividado. Né? Então, e esse com o mesmo discurso de ódio, ou mais puto ainda. Pior. Eu acho que apurou, né? Apurou o discurso de ódio. Eu sinceramente, eu acho que eu me achei um pouco ingênuo quando um dia eu vinha da editora onde eu trabalhava em Fortaleza e o motorista, um cara que tinha sido de uma família mais ou menos, uma classe média no interior, que o pai tinha sido prefeito, vereador, ele próprio tinha sido vereador, e ele começou a falar mal do PT e Técio. Disse, mas por que tanto ódio, hein? Não tem ódio do PT, não. Meu amigo, o que você está dizendo? Você está destilando ódio. Você está escorrendo sangue pela boca. Que é isso? Não, ele não admite, mas é isso, é um ódio figadal. E isso é esse medo. E Lula, eu gostaria que Lula, ganhando a eleição, pudesse esquerdizar o governo. Ele não vai conseguir. Para sustentar, ele precisa ter um arco de alianças muito forte com, né? Com os liberais. Mas, Crispim, eu quero assim, até para a gente tentar terminar um pouco mais para cima, pensar um pouco mais do que 2022. Sim. Pensar, por exemplo, o quanto que a gente precisa voltar, a gente que estudou um pouco, que lê um pouco, que aprendeu um pouco mais, o quanto que a gente precisa voltar para as formações de base, para os núcleos, para ir atrás dos núcleos de comunidade que a gente nunca teve, para que a gente possa remontar essa nossa história, usar esse passado, que a gente fez isso no passado, que a gente esqueceu como é que se faz isso, e remontar essa ideia, sabe, de aprender a ler conjuntura, de análise de conjuntura, sim, de debate, né? de debate com as comunidades, reaprender, né? Assim, esse reaprender, porque você fala que foi muito forte isso em 79, por exemplo, na criação do PT. E em algum momento isso se perdeu. Claro. Olha, eu ministrei uma palestra, não foi um curso. Uma palestra de 2 horas e meia, há 3 semanas, para 40 policiais. É uma palestra sobre direitos humanos. Eu intitulei Direitos Humanos para Policiais. E eu peguei o que eu fazia quando dava curso para sindicato. Fiz uma análise da estrutura da sociedade, uma análise da conjuntura e coloquei dentro disso os direitos humanos. Começando a dizer, vocês existem. Vocês, polícia, existem porque existe um direito do povo à segurança. Senão não tinha polícia. Cada um botava um cinturão com 2 revólveres. Ou fazia parte de alguma milícia que tomava conta de algum lugar. Treinar quem é que atira mais ligeiro. Todo mundo ia andar armado, como o Bolsonaro quer, porque se todo mundo andar armado desse certo, o bang-bang do faroeste americano ainda estava aí, a Lampião ainda estava aqui, com seus seguidores. Né? Aquilo acabou, gente, porque não dá certo. Não dá certo. E quem tem que andar armado são vocês, agora para defender o cidadão. Eu não quero ter uma arma na minha cintura. Eu quero que você tenha uma boa arma. Você, policial. Agora eu quero que você defenda o meu direito. Agora, direitos humanos não é coisa de bandido, não. Direitos humanos é coisa de seres humanos. Né? E falei muita coisa, mostrei
a divisão da sociedade, a diferença das oportunidades. O cara que virou bandido, por que os direitos humanos não chegaram para ele? Não é que os direitos humanos chegaram depois que ele virou bandido. Ele lampião, né? Claro, claro. Então, o que ocorre? Quando terminou, aí um policial levantou a mão e disse, queria dizer uma coisa, pois não. 18 anos que eu sou policial, nunca tinha ouvido uma palestra dessa. E era a primeira que eu devia ter ouvido. A primeira palestra que eu devia ter ouvido era essa. Então não tinha como saber o que é direitos humanos, ninguém nunca me disse. Né? Quando diz de maneira distorcida, quer dizer, hoje a gente não está dando, não está ensinando o que são os direitos humanos, quais são os direitos humanos. Não só o que são, como de onde eles vieram e quais são. Quais são os direitos humanos? A gente não está dizendo nem para um militante do partido, cara, quanto mais para a polícia. E nós somos governo. Entendeu? Então eu estou vendo o seguinte, eu faço um edital para artista e o cara quer ganhar um edital para fazer uma web rádio para defender que a Terra é plana através da arte, entendeu? Então, a democracia, ela não é uma dádiva de ninguém. Né? Hoje eu ouvi alguém falar que o Krenak, aquele líder índio, né, falando de sonhos. E ele disse o seguinte, não sonhar não é uma coisa natural. Você tem que se preparar para sonhar. Certo? Então é preciso ter uma formação. Porque eu posso ter sonhos mirabolantes, posso ter sonhos malucos, posso ter sonhos de ser um tirano. Como aquele sonho de Hemingway, ter um colar de brilhantes ou um colar de pérolas, um iate, né? O cara chega para Bolsonaro no corralzinho ali, no cercadinho, e ele demonstra que tem um sonho de uma educação como Hitler fazia com as crianças. E ele chama isso de conscientização. E Bolsonaro diz o quê? Não, eu gostaria de fazer muitas coisas boas, olha só. Né? Mas tem ministério que é muito grande e é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Mas se eu pudesse, já tinha botado moral e cívica, não sei o quê. Olha, o sonho do cara é o nazismo. E ele vai lá e diz. E o líder dele confirma. E nós estamos dizendo o quê? Né? Nós estamos dizendo o quê para a nossa garotada? Ó, saiba que só teve 2 pessoas que conseguiram encher o cartão. Você e que a gente fez, dividiu em 2 programas, o Hilton Ascioli. Sim. Mas pode continuar. Pois é, então assim, eu lembro que quando a gente falava de sonhos nas formações políticas, na organização do PT, Aécio Campos dizia assim, como é que um trabalhador que mora na periferia vai sonhar com a filha fazendo balé e cursando um curso de balé em Paris? E aí eu chego na Fundação Zé Augusto, nós temos uma escola de balé que 95% dos alunos são de Malhuísa e da Zona Norte. E agora nós abrimos lá em Caicó. Mas não é isso que vai resolver. Mas isso é importante. Agora, movimento sindical está discutindo o quê? Movimento estudantil está discutindo o quê? Né? Culturalmente, o que está rolando no meio desse movimento? Não é que você vai fazer o CPC da década de 60. Mas o que é o CPC hoje? O que tem de cultura que pode gerar consciência política, cidadã e revolucionária? Se é a revolução de Che Guevara, se é a revolução de Marighella, eu acho que não é mais, porque o tempo é outro. Então não dá para você... Tem outro processo. Tem outro processo, é outra coisa. Por onde é que passa? Até as relações de trabalho que Marx previa, né, com essa força da propriedade intelectual, do conhecimento como mercadoria e como
Qual é a mais-valia hoje? Qual é a mais-valia do Google? Qual é a mais-valia do WhatsApp? Até o próprio conceito de socialismo e capitalismo, a China está mudando, né? Os impérios estão caindo e levantando, né? É porque nós falamos aqui, quando falamos de Salomão, perestroika e glasnost. Aí, a União Soviética, ela fez a glasnost sem fazer a perestroika. Ela não remodelou a economia com a pujança que deveria fazer para que o trabalhador russo tivesse a mesma qualidade de vida que o capitalismo deu ao trabalhador da Alemanha Ocidental, da Suíça, da França, dos Estados Unidos, do Canadá. Não deu. E a China inverteu o processo. A China não fez a glasnost, que lá tem outro nome, que eu não sei, não me lembro agora, e fez a perestroika. Ela reestruturou a economia, porque, como Marx dizia, a vida e a disputa se dá em cima das questões objetivas, as condições objetivas. Então a China, ela produziu, ela cresceu a 10, 12, 15% ao ano. Ao ano. E aí, ela virou uma grande multinacional. Aquela coisa que quer dizer, as multinacionais. A China hoje é uma grande multinacional, compra e vende o que quer. O Brasil, por mais que o presidente distribuche e fale mal da China, é o maior parceiro comercial do Brasil. E tem um poder enorme por isso. Porque, olha só, o maior parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos, há 20 anos. 20 aninhos. Os Estados Unidos compravam 24% dos produtos brasileiros. Ao final do governo Lula, os Estados Unidos só compravam 16%. Mas comprava muito mais. Porque ele comprava 24% de 800 bilhões. E depois ele comprava 16% de 5 trilhões. Então 16% de 5 trilhões é 3 ou 4 vezes 24% de 800 bilhões. Né? E a China hoje compra mais do que os Estados Unidos. Muito mais. E também vende muito mais. Não só do Brasil, mas de todos. Do mundo. Então, aí você olha assim e diz, e como é que está sendo essa disputa? Tem um cara caladão lá chamado Xi Jinping, que os Estados Unidos têm hoje cerca de 150 a 200 bases militares no mundo, e ele tem 100 e tantas. A China hoje tem 100 e tantas bases. Hoje não tem condição de ter uma guerra mundial. Principalmente os dois impérios, China e Estados Unidos. Por quê? Porque vai ser aquilo que disse Albert Einstein. Como é que vai ser a terceira guerra? Aí ele disse, a terceira eu não sei. Sei que a quarta será de pedras e paus. Com pedras e paus. Ou seja, se houver uma guerra entre Estados Unidos e China, o mundo se acaba. Porque cada um deles, e a Rússia ainda tem uma potência enorme nuclear, tem capacidade de acabar a bolinha chamada Terra Isso chama-se, sabe o que é? O equilíbrio do terror. O equilíbrio. Um cara que eu não lembro agora quem foi, ele fez uma crônica, né? Faz mais de 30 anos, 40 que eu li isso. Ele disse, se eu pudesse, se eu tivesse poder no mundo, eu dava a cada país uma bomba nuclear, porque ninguém podia soltar. Porque na hora que eu soltar, Roberto também pode soltar, Ademir também pode, então todo mundo cá entre nós, se a Coreia não tivesse a bomba, já tinha sido destruída. Já tinha, porque ela já foi destruída. O próprio Putin fala isso. Quando o Oliver Stone entrevista Putin, tem aquela série de 4 entrevistas maravilhosas, Putin fala, olha, a gente só é respeitado, não é porque o povo russo, pela história russa, a gente é respeitado porque a gente tem 9 bombas atômicas. Sim. E os Estados Unidos têm medo da gente. Por que é que não destruíram a Venezuela? Inclusive Bolsonaro quis invadir a Venezuela, engolindo corda de Trump. Né? Sistema S-40, o problema, a Rússia mandou 2 aviões. Só que cada um deles
podia jogar bomba em Porto Alegre. Quer dizer, se pode jogar, quem está aqui em cima, pode jogar lá embaixo em Porto Alegre, pode jogar em Natal, em João Pessoa, em Campo Grande, em Cuiabá, em Goiânia, em Brasília. Então, tchau. Acabou. A Venezuela passou a ter a capacidade de destruir o Brasil. Ou pelo menos destruir o núcleo de poder. Destruir o ABC Paulista. Jogar uma bomba de lá, cair dentro do ABC para destruir a economia do Brasil. Destruir a Avenida Paulista com uma bomba. Então, isso deu um equilíbrio que é triste, entendeu? É triste, que bom seria que ninguém quisesse destruir ninguém. O problema é que alguém tem que ter medo de destruir alguém. Chama-se dissuasão. Né? Dissuasão. Você não é para respeitar, é para você ter medo. Porque só existe dois caminhos, o medo e o respeito. Como não tem o respeito, tem o medo. Mas, Crispiniano, a gente está partindo de uma avaliação macro, né, do mundo, etc. Mas como esse nosso programa, a história do PT do Rio Grande do Norte, certamente muitos militantes vão assistir, e principalmente muitos militantes, não só do PT como de esquerda, eu acho que seria interessante você dar algumas dicas. Quais os caminhos, dentro disso tudo que tu está falando, para um jovem militante que está querendo inserir-se nas novas lutas, né? Quer dizer, quais seriam os caminhos, além da mágica, da questão da esperança? Quer dizer, hoje você está num mundo que não se lê, você ouve, você vê. Qual a dica que com a idade que você tem, que tem quase que a minha mesma idade, né? Acho que está na faixa dos 60 e tantos anos. 65. Eu sou de 55, eu sou um ano mais velho que você. Então, eu acho que seria legal para a gente concluir, para também ser, não só aquele negócio para cima, né? Mas ser aquela coisa reflexiva, né? Qual a dica para um militante que tem que renovar-se, e o militante novo que está num processo de transição de geracional, para que a gente, de alguma maneira, fique preparado para os novos desafios que vêm agora? Eu volto à questão da formação política. Você tem a formação coletiva e tem a formação individual. Os partidos e as correntes, que eram partidos, né? As correntes eram partidos, PCBR, PCR, eram partidos dentro do PT. O PT transformou... Confederação de Partidos. Mas assim, o processo fundamental era formação. Cooptou, recrutou, formação. Entendeu? Então, assim, hoje a gente está muito na leitura eletrônica. 30%, 40% da leitura hoje é eletrônica, acho que mais. Faz tempo que era 30%. Agora, quantos livros um jovem que está no movimento estudantil da faculdade leu? Quantos cursos ele fez? Né? Que formação política ele tem? Então, quando a gente olha e vê que a grande disputa desse governo foi no campo ideológico, educação, cultura, religião, né? Quando você troca o Papa Francisco, a memória de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Helder Câmara, por Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, isso não é por acaso. Né? Quando trocou Paulo Freire, passa a odiar Paulo Freire para receber Alexandre Frota, e depois mesmo que Alexandre Frota rompa, aí vem coisas de iguais a pior. Esse ministro Milton Ribeiro, aquele outro Van Traub, aquele anterior a ele, né, aquele colombiano, quer dizer, cada um pior do que o outro, mas é uma coisa assim nojenta. A discussão, ela é muito rasteira, mas é quebrando todos os aparelhos ideológicos, quebrando a universidade, quebrando a cultura. Hoje eu vi,
como gestor da cultura estadual, eu virei o estômago vendo o secretário nacional de cultura, Mário Frias, que seria o ministro, né? Aquilo é o que foi o MINC. Ele disse, a lei Paulo Gustavo é uma lei que vai trazer quase 4 bilhões para a cultura. A lei foi aprovada no Senado. Agora nós temos que trabalhar muito para derrotá-la. Como é que um ministro da cultura, ou secretário nacional de cultura, vai lutar para destruir uma lei para trazer dinheiro para a cultura? Parece um general fascista espanhol, quando fala de cultura, ele puxa o revólver. Puxa o revólver. Pois é, mas é isso. Mesma lógica, né? É isso, é queimar livros, entendeu? É puxar a pistola. É o que Mussolini, o ministro, ele disse com Gramsci, temos que fazer essa cabeça parar de pensar. Ora, o que me importa que uma cabeça de direita pense? Eu acho que nós temos que botar as cabeças de esquerda para pensar. E pensar mais e melhor do que ele. Mas que pense. Não tem problema nenhum. O problema é a gente ver uma discussão de escola sem partido e calar, e parar, e frear, e não ir para frente, e não ir para cima. Que escola sem partido? Escola sem partido é a escola com o partido deles. Nós fizemos escola sem partido. Mas você tinha o direito de dizer tudo que era de direita e a gente também ia lá e dizia o que era de esquerda. Eu vi essa discussão do professor Getúlio, secretário de Educação, com um certo deputado de direita aqui do Estado querendo implantar a escola militar aqui. Getúlio disse, eu sou a favor da escola militar, lá na Aeronáutica, lá no Exército, lá na Marinha. Agora, a escola pública ser militar? Não. Se o aluno quiser ser militar, ele vai. É a opção dele. Mas a escola tem que abrir espaço para todas as correntes de pensamento. Né? Aí a gente viu escola sem partido. Mentira, não tem escola sem partido. Né? Não tem escola sem partido. Como é que você vai dizer, tirar de uma prova do Enem, o golpe militar de 64 não foi uma revolução? E o que é uma revolução? A revolução não é uma involução. Isso é Orwell, né, cara? Uma nova língua. Né? Quer dizer, a guerra é a paz é a guerra, né? É porque, assim, revolução é você revolver para levar para frente, revolver a terra, para dar um novo cio da terra. Não é regredir. E qualquer golpe, ele é uma regressão. Aqui, quando os tanques chineses passaram por cima dos estudantes na Praça da Paz Celestial, né? É para manter o sistema, não é para mudar. Né? Bem, esquerda ou direita, mas dizer que o golpe de 64 não foi golpe, quer dizer, tem mais escola com partido do que isso? Tem mais escola ideológica do que isso? Só que é a ideológica de direita. Quando é ideológica de direita, pode. E a gente fica calado. É como a discussão que alguém tocou de leve aqui no Poder Judiciário. Né? Eu vi Zé Disseu dando uma palestra no Sindicato dos Bancários de Brasília, quando a CUT fez 30 anos. Ele disse, se não mudar a forma do PT, do governo do PT, indicar os ministros dos tribunais superiores, nós vamos cair. Nós vamos cair. Esse que ano? A CUT hoje tem quantos anos? 82, para ser criado? 83. 40, 39 anos. Há 10 anos atrás ele falou isso. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas o fato é que era uma comemoração, 25 anos, qualquer coisa assim. E eu estava lá e assisti. E foi dito e feito. Está na hora do PT perguntar de novo democracia ou revolução? Democracia ou revolução? Não, a grande discussão. Eu acho que a discussão agora. Reforma revolução. Não, eu acho que a discussão agora é civilização ou barbárie. Eu acho que voltou a isso. É isso. A grande discussão Civilização ou barbárie. Eu acho que a civilização é a grande revolução de retomada.
Você pega uma foto que eu botei hoje na minha coluna de jornal, dos meninos Yanomamis, desnutridos, como os judeus nos guetos de Varsóvia ou outro qualquer. Entendeu? Como aqueles meninos da África, passando fome com um urubu atrás dele, esperando ele morrer para comer. Entendeu? E que ano que é essa foto? Da África? 30 anos atrás. É aquele dilema do fotógrafo, se fotografava ou socorria o menino. Pois é. E aí isso repete, né, há 30 anos atrás o que aconteceu na Alemanha nazista. E está acontecendo agora na tribo Yanomami. E olha que coisa grave. Lá a doença principal que está matando mais é malária. E o remédio para malária, o que é? Hidroxicloroquina. Está sobrando do rasgado, né? Está sobrando e ele não manda para lá. Então, assim, dizer que genocídio é exagerado, pode ser, mas é verdade. É verdade. Quando você empurra cloroquina, hidroxicloroquina, para todo o Brasil, menos para onde está precisando, porque é índio, o que é isso? O que é isso? Que outro nome tem senão genocídio? Então, assim, a discussão é ideológica. Etnocídio, né? Etnocídio. É ideológico. Assim, mas o etnocídio também não é quando a gente está no estado que teve o epicentro da Revolução dos Bárbaros, e a gente não conta essa história, também não é um etnocídio? sim, porque a memória é a base do futuro. Né? Ou você muda o passado, É isso que ele está querendo fazer aqui. ou você né? não muda o futuro. Né? É uma coisa assim que, quer dizer, você achar que foi natural terminar o processo de colonização no Rio Grande do Norte sem nenhuma tribo em pé. Tinha tribo viva. Tem até hoje. Veio ser reconhecido no governo Lula. Né? Mas vestindo calça e camisa, sapato, Se adaptando a. Se a- adaptando. Eu tô falando de Açu. Açu foi o epicentro Claro. da Guerra dos Bárbaros, e nem é lembrado. Não. Quando eu falo nisso, quase ninguém sabe o que é. Entendeu? Que bárbaros foram os portugueses, não os índios. Né? Mas na verdade eu acho que a gente tem a questão da história, né? Está discutindo que descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, que isso é como se quisesse discutir religião com uma pessoa que fez o catecismo, né? Sim. Quando você já está numa maturidade, você tem uma outra dimensão de discussão, né? Cabral nem descobriu o Brasil no sentido que se quer dizer. Porque antes dele passou Vicente Pinzon em Afonso Magalhães, Passaram os chineses. chinês há 3.000 anos. os fenícios. Poucos meses antes de Cabral, em fevereiro de 1500, passou Pinzon aí No Ceará. Não, primeiro ele passou em Cabo de Santo Agostinho, abasteceu aqui, Não, o Cabo de Santo Agostinho não é provado. Mas que ele abasteceu aqui e foi pro Ceará. pois é, e foi para o Ceará, passou em Capuí. Santo Agostinho é porque Pernambuco quer colocar na rota, mas. Mas vamos agora para os finalmente, para a gente não trazer Não, mais é. elementos Só uma para questão. dar o fechamento. Só uma questão aqui. Quando você tem um poema que você fez para Prestes, que tem uma frase, e eu acho que ela. Remendar os retalhos do passado e devolver ao povo os seus heróis. Não, tem o passado enganchado no presente. Era um tempo maldito e deletério, de república no pleno feudalismo. O Brasil já no presidencialismo, mas se regendo por normas do império. Quem queria fazer um Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado e o presente perdido, sem futuro. O papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado. O presente programa foi o último de 2021. Continuamos na primeira semana de 2022, né? Aí vai ser Aldemilênios. Então continue, porque nós temos vários
e que nós vamos seguir enquanto não chegar o momento de fazermos as nossas caravanas, Lula presidente, Lula 2022, turma do boneco, boneco gigante de Lula, caravanas. Enquanto isso, enquanto os bandolins estão sendo preparados, né, vamos continuar com essa série de programas. Entre em contato conosco, divulgue, né? É importante essa socialização desse tipo de conhecimento. Valeu!